Histórias de família foi o título da mensagem que nós anunciamos para este domingo. E as histórias de família, elas passam pela história da minha família, pela história da sua família, que já começou, mesmo se você é uma pessoa solteira. A história da sua família já começou com você e já começou porque você vem de uma família. Mas Mateus capítulo 1 é o nosso texto de hoje. Nós vamos estar lendo uma história fantástica que vai de Mateus capítulo 1, versículo 1 até Mateus 17. E eu peço a sua paciência para entender essa história, porque talvez, num primeiro momento, você fique um pouco surpreso com a história contada no capítulo 1 de Mateus, de 1 a 17. Uma história linda. Olha que coisa linda. Lindo, não é, gente? Maravilhoso. É uma história fantástica. Não chora ainda não, gente. É uma história linda, vocês vão entender a história. Mateus 1, de 1 a 17, é uma genealogia de 3 blocos, de 3 partes. E se esse texto está na Bíblia, e só o Evangelho de Mateus narra essa genealogia desse jeito, sobretudo porque Mateus, ele tinha um propósito com isso. E nós vamos entender esse propósito também para as nossas vidas. Diz assim o texto, Mateus 1, de 1 a 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Pai, nós te entregamos a palavra lida, que ela venha, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para nos dar resistência e força para combater o mal, para nos ajudar a ganhar o que precisamos nesse dia para caminhar nos dias que virão, sobretudo no que tange à saúde das nossas famílias. Usa, Senhor, essa palavra aqui, a despeito da limitação do pregador, que o Santo Espírito possa estar falando conosco, desobstruindo nossos ouvidos e os nossos corações, nossa mente, deixando sem guardas para aquilo que vem do Senhor e nos protegendo contra aquilo que não vem do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Toda família tem uma história. Genealogia não é nada diferente de a árvore da família. E aqui está a árvore da família de Jesus. Mateus tinha que fazer isso. Mateus escreve sobre a vida de Jesus para os judeus. E ele precisava provar que Jesus, o Messias que ele estava apresentando ou defendendo como o Messias, como o prometido, cumpria os requisitos que os judeus deveriam concordar. Os requisitos que as promessas
já tinham descrito. E quando a gente pega 1:17 e começa a sublinhar, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Messias viria da raiz de Abraão. Não tem antes de Abraão, não é? A genealogia. Por que não tem antes de Abraão? Porque Deus decidiu chamar Terá, pai de Abraão. E Terá não correspondeu a esse chamado. Deus então chamou Abraão. E Abraão correspondeu a esse chamado. Começou com a família com o que Deus quis que começasse. Poderia ser Adão, poderia ser Noé. Não. Começou com a família que Deus escolheu que começasse. Com a família que correspondeu. E Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E falou isso para Abraão. E começa no primeiro bloco com Abraão. E vem seguindo o primeiro bloco todo até o primeiro rei de Israel, gente. Não, esse foi o segundo rei de Israel. Saul também não entrou aí, não. Reprovado, ó. Reprovado. Davi, então, é encontrado como homem segundo o coração de Deus, um homem, um adorador. Um homem que sabia o que era devido ao Senhor. Um garoto, menino, criado lá no meio das ovelhas, que sua fé já era suficiente para o fazer forte e lutar contra o leão, contra o urso. Ele não tinha uma AK-47 nem uma R-15, mas ele era bom na tiradeira. Usava o que ele tinha para defender o rebanho. E ele se tornou excelente com a sua funda. Esse Davi vai crescendo em graça, vai crescendo, acreditando que ele podia ser mais do que alguém falava que ele era, porque ele servia ao Deus de Israel. E ele é coroado rei. O Messias tinha que vir da raiz de Davi, porque Deus tinha prometido a Davi que viria. É da sua raiz. Então, Mateus está dizendo, ele é filho de Abraão, logo no primeiro versículo, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. E vem narrando aqui quem gerou quem foi pai de quem. E teve aqui uma situação bem interessante, eu não sei se você percebeu. Aliás, quem está grávido, né? Está grávida, né? E vai ter menino, um bonito nome, Zorobabel. Anota aí, porque quem sabe, não é? Você se anima para Zorobabel. Eu fico imaginando na escola que vai chamar de que o apelido dessa criança? Zorô, vai ser, né? Como é que vai ser? Mas aparece aqui Zorobabel. Mateus, ele vai até os reis. No primeiro bloco, ele começa de novo a partir dos reis. E ele vai até o tempo, ou no tempo do exílio da Babilônia. Primeiro bloco, segundo bloco e o terceiro bloco. A pessoa de importância é Zorobabel. Se você passar por Ageu, aliás, 10 minutos você lê o livro de Ageu. Ageu, Zacarias, você vai ver o Zorobabel lá. Sabe por quê? No tempo do governo persa, Zorobabel ele foi incumbido de ser o governador daquela região de Judá, ainda sobre o Império Persa. Mas Zorobabel, o sacerdote Josué, esse já não é o Josué general, né? O tempo tem outro momento. E seus amigos, quando voltam para Jerusalém, eles decidem a reconstrução do templo. Zorobabel é o homem de Deus para reconstruir o templo. Nesse caso já é o segundo templo. O primeiro templo construído por Salomão. Agora é o segundo templo que está sendo construído. Zorobabel. A palavra de Deus vai dizer que, entre as profecias que o profeta Ageu disse sobre Zorobabel, vai dizer que ele é um anel de selar. Zorobabel é um anel de selar. Zorobabel, é assim que a profecia diz, as mãos dele estarão na fundação da construção do templo, estarão na finalização do templo. Ele vai construir o templo do início ao fim. Paz, meus irmãos. Zorobabel e sua equipe e o povo de Israel tiveram que parar a construção do templo por oposição firme. Depois, lendo as leis, o rei da época viu, não, peraí, esse templo foi autorizado, a construção. Ficou ali entre Dário e Ciro,
tem que ser reconstruído o templo. E eles pegam de novo e reconstrói o templo. Zorobabel, pós-exílio, era um nome muito relevante. Mateus está querendo dizer, ele é parente de Abraão, filho de Abraão, ele é filho de Davi, e ele também é parente de Zorobabel. Jesus, o Messias, ele cumpre todos os requisitos. Então, se o problema é a árvore familiar, Jesus já cumpre esses requisitos. Mas existe uma coisa aqui que eu quero falar com você. E para falar para você sobre isso, com você sobre isso, eu quero usar aqui essas 5 mulheres. Eu não sei se você percebeu, no texto que nós lemos, nessa genealogia, só aparecem 5 mulheres. Não aparecem todas as mulheres que deram à luz a esses homens. E o interessante é que todas essas 5 mulheres tiveram situações fora do normal em suas vidas. Fora do normal porque sofreram muito preconceito maior do que o preconceito que as mulheres já sofriam. Você não tem ideia o que era ser mulher nesse contexto para o qual Mateus estava escrevendo. Vamos falar disso mais um pouco, mas vamos pensar em Tamar, que ficou viúva e tinha direitos de ser cuidada e não recebeu esses direitos, e ela se disfarça de prostituta. E o seu sogro a conhece num caminho. E ele diz, eu vou lhe mandar uma ovelha de presente. E ela pede, deixa alguma coisa comigo, ou ele deixa com ela alguma coisa, símbolos, pertences dele. E essa mulher, depois ela volta lá para perto ali do lugar onde ela morava, e alguém falou, Tamar está grávida. E o sogro primeiro, vamos pegar ela pela cabeça. E ela levanta os pertences do sogro, o pai do meu filho é dono desses pertences. Por que não falar de Raabe, que era a prostituta que, vendo que os espias de Israel estavam ali, espiando a terra que seria tomada, ela os protegeu. E houve a promessa que ela seria, então, guardada e protegida pelo povo de Israel. Ela está na relação da família de Jesus. Assim como Tamar está. E por que não falar de Ruth, a moabita, que foi buscando um relacionamento com aquele que seria o seu esposo, e alguns dizem que ela meio que ultrapassou o caminho nessa busca. Mas Ruth, a moabita, está na família de Jesus. Por que não falar daquela que foi mulher de Urias e o rei Davi decidiu adulterar com ela? Está ali a que foi mulher de Urias. Por que não falar de Maria, que ficou grávida? De quem? Imagina a sociedade olhando para a jovem Maria. Ela está grávida de quem? Ela era noiva de José. Jesus Cristo, ele reconstrói a criação da mulher. Ele reconstruiu a mulher. Quando Jesus Cristo vem ao mundo encarnado, ele vem para dizer, elas não são inferiores que vocês. Vocês erram, elas erram, todo mundo erra. Vocês não são superiores a elas e nem elas são superiores a vocês. Foram elas que viram o Cristo ressurreto e foram dar a notícia, que viram o túmulo vazio. Jesus vai levantando a mulher em honra para uma sociedade que as tinha em desonra. Era assim a oração, de acordo com o Talmud, que era orada todos os dias, para esse público que está recebendo o Evangelho de Mateus. Obrigado, Deus, porque não me criaste pagão, escravo ou mulher.
Isso era a realidade daquela sociedade. Jesus, naquela ocasião, ele vem defendendo a mulher de tudo que você possa imaginar. Alguém aqui não tem pecado? Jogue a primeira. Uma mulher não poderia passar entre dois homens naquela cultura. Jesus confere dignidade humana às mulheres, aquilo que deveria ser comum a todos os seres humanos. Aqui, em Lucas 13, uma mulher que andava encurvada há anos, foi liberta daquele mal num sábado. E Jesus usa um termo que talvez fuja aos olhos do leitor que leia rápido, mas ele usa um termo aqui. Então esta mulher, uma filha de Abraão. Não era normal chamar uma mulher de filha de Abraão. Filho de Abraão. As mulheres não eram consideradas. Ele levanta as mulheres. Ele as coloca num patamar que elas deveriam ser colocadas. Jesus recria a mulher. Recriando a mulher, Jesus também, ele está reforçando a árvore da família ou a genealogia. Eu não sei se vocês sabem que muitas coisas na vida nós vamos ganhar, mas podemos perder. Dinheiro, você já ganhou, já perdeu, pode vir a ganhar de novo. Amizades, já teve algumas, quando você era estudante, em outro momento, ou ano passado, e às vezes os amigos vão, mas podem renovar e podem refazer novas amizades. Carreira, talvez você esteja na sua segunda, terceira, quarta profissão. Carreira você pode reconstruir. Muitas coisas nessa vida. Você um dia tem, depois não tem, e depois passa a ter de novo. Essas coisas não são coisas delicadas ou coisas frágeis que você deveria se preocupar tanto com elas. Alguns acham que família é do mesmo jeito. Que família você pode jogar e ela volta. E ela não machuca e ela é de borracha e você pode fazer o que quiser em relação à família. Mas família é frágil. Família não é uma coisa que você pode jogar e lidar de qualquer jeito e achar que vai voltar igual. Família é algo que eu tenho que proteger e você tem que proteger. Depois a gente dá uma varrida, uma aspirada nisso aqui, mas a família de Jesus tinha problemas. A família de Jesus tinha muitos problemas. A família de Jesus aqui em Mateus 1, de 1 a 17, era uma família com complicações. Deus decidiu que ele nasceria nessa árvore, nessa genealogia complicada. Adultério, traição, tantas complicações. Esse é o meu bisavô. Espanhol, Nicolau Dávila. Aqui é uma fazenda de café no interior do estado do Rio de Janeiro. Valença. Está indo caçar aí com seus amigos e com seus cães. Talvez algum funcionário da fazenda. Ao meio, meu avô. Casou com a filha do Nicolau. Esse é o Manuel. Esse é o meu avô. E esse é o meu bisavô. O café era um negócio de ouro no Brasil. O café era o grande negócio do Brasil. Ali, 1920 e pouco,
né? Era uma coisa muito boa para o Brasil. Essa era as filhas do meu bisavô, então. A minha avó está aqui à direita, Cristina, e a tia Judite, que eu também conheci, está à minha esquerda. Você pode imaginar que vamos pensar que aqui é 1925, por aí. Uma foto dessa não era muito fácil para você achar alguém para tirar a foto. Segundo, quando eu observo como elas estão vestidas, para aquela época, elas eram mesmo as filhas do Barão do Café, Nicolau. O que acontece depois é o que muita gente não espera. O Brasil já teve café suficiente para alimentar o mundo inteiro. Nessa época era assim. O Brasil colhia a safra desse ano e a safra do ano passado estava guardada para alimentar o mundo inteiro. O que acontece é que as pessoas sempre acham que tudo vai ser igual, não é? E o café do Brasil começa a ficar muito não tão querido assim, porque começam a misturar coisas que não eram café no café. Começam a adulterar o café brasileiro. O mundo começa então a não querer mais comprar tanto café do Brasil assim. Só que a coisa foi acontecendo de um jeito tão ruim que por volta de 1927 o Brasil produzia 21 milhões de sacas e estava mandando para fora só 13 milhões. E aí tem uma coisa que acontece em 1929, aqui nos Estados Unidos, o que aconteceu? A Bolsa de Wall Street. E começa a ter problema no mundo inteiro. E ninguém mais quer comprar mesmo. E tudo que estava estocado no Brasil tem que tacar fogo, porque aquilo não vale mais nada. Acabou o café no Brasil. Quem fazia dinheiro com café, agora não faz mais nada. Tem que tacar fogo naquilo tudo. Safra acumulada para um ano para vender para o mundo inteiro. E não tem nenhum valor. A Cristina e a Judite foram com certeza muito prejudicadas com isso também. Aqui são os filhos da Cristina, meu pai Otton e meu tio Zezinho. Uma história de família. Eles estão aí. Esse senhor aqui do meio, que casou com a filha do barão, agora a filha do barão não é mais filha do barão. Agora não tem mais nada, agora não tem mais fazenda, agora quebrou tudo. Não tem mais nada. Ele sai de casa e deixa ela com os 2 filhos. E ela tem que procurar emprego na única coisa que se tinha para trabalhar, a indústria têxtil chegando fortemente no Brasil. E ela vai trabalhar na indústria têxtil como operária. E quem vai olhar os filhos? Ninguém. Muitas escolas cristãs no Brasil receberam essas crianças para ficarem internos, morando, comendo e dormindo e sendo educados. E foi numa escola de frade que o Otton e o José Amaral foram internados e criados, enquanto ela estava trabalhando. Essa é ela, já idosa. Chegou a morar conosco quando eu era bem pequeno. O filho Otton segue na mesma cidade, Marquês de Valença. Naquela ocasião, tipógrafo. Em 1958, quando tirou seu título de eleitor. O tipógrafo acabava sendo também jornalista. Quem queria ser jornalista, queria escrever, queria ler, fazia o próprio jornal, imprimia. Tanto é que ele não tem parte desse dedo. Ao empurrar a folha de jornal para a guilhotina cortar, a guilhotina veio no dedo. Os tipógrafos perdiam muito o polegar. Aqui eu descobri que ele foi candidato a vereador na cidade. Também foi técnico de futebol. Olha, carreira brilhante. Mas, em 3 de julho de 66, ele foi batizado. Ele
decide receber Jesus e ele foi batizado na primeira igreja batista em Valença. Também em Valença existia uma outra família que recebeu uma prima que vinha do Rio de Janeiro para passar as férias. E o Otton conhece quem? A dona Jane, lá em Valença. E eles se casam. A Bíblia, então, é o seu manual. A vida dessa família em crise desde a queda do café, em orfandade. A vida dessa família vai seguindo. Em dado momento, o evangelho entra na vida dessa família. E as coisas começam a mudar. Deus decidiu que Jesus viria de famílias que foram escolhidas por Deus, que cometeram enganos em sua vida, em suas vidas, que decidiram acertar em suas vidas, que decidiram abrir mão de sua reputação para abraçar o projeto de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que a sua família é especial? Não é porque ela não erra. Não é porque ela não comete enganos. Não é porque ela não vai cometer enganos. Não é porque ela não vai cometer algum erro, algum problema. A sua família, ela é especial, não é porque ela é perfeita. A sua família é especial porque ela é a sua família. É a família que Deus escolheu para que você estivesse dentro dela. O melhor retrato de família não é o retrato que você escolheu para ser o melhor retrato, mas é o retrato que Ele escolheu para que você correspondesse. Se você tem convicção de que está honrando a Deus, não precisa também desejar convencer alguém de que você tem razão. Você já sabe que está honrando a Deus. Apenas deixe Deus mudar o seu interior e a mudança no exterior será um testemunho naturalmente. Naturalmente. Cuide da sua integridade, você como membro da família que você pertence. E Deus vai cuidar da sua reputação. Mas eu queria mostrar para você, ou perguntar a você, qual é a sua história? Qual é a sua história? Cada um aqui poderia falar uma coisa. Qual é a sua história? De onde você vem? Eu gosto de tirar fotos de documento e ir atrás de nomes, de lugares. Mas qual é a sua história? De onde você vem? Porque eu quero falar uma coisa para você. Você tem uma história. E você tem uma árvore genealógica, como Jesus tinha a dele. Mas as mudanças talvez comecem aqui nessas carinhas que são exatamente vocês. A partir de nós queremos uma família que honre a Deus. A história da nossa família foi isso até aqui, ou é isso até aqui, mas daqui para lá, nós queremos viver uma história diferente. João 1, de 11 a 13 diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algumas versões vão dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem o poder e o direito de ser parte da família de Deus. Que não quer dizer que você vai assumir esse direito. Porque assumir esse direito é uma decisão sua. Ser parte da família de Deus, para mim, na minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu. Aquela pessoa que evangelizou meu pai, que evangelizou o meu outro bisavô em outra cidade do Rio de Janeiro, eu devo muito àquelas pessoas. Porque a minha família é família de Deus. Sabe qual é a melhor foto? Essa foto. Essa é a melhor foto para a sua família.
Essa é a melhor foto para a sua família. Não obstante o que aconteceu com o tio fulano, com a avó ciclana, mãe ou pai, ou o que aconteceu semana passada. Essa é a melhor foto para a família. Quem santificou a genealogia de Jesus foi o próprio Deus. É Ele que corrige o nosso traçado. É Ele que corrige o nosso trilho. Qual é a história da sua família? De hoje para trás? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Que de hoje para frente, a partir de você, é a história que você quiser. Talvez, se o Evangelho tivesse chegado à minha família, com o meu bisavô, com o meu avô, talvez aquela crise terrível que acometeu o Brasil, as notícias daquela época, queridos, falam que multimilionários do Brasil pegavam navalhas para matar a esposa e os filhos e se matarem. Foi terrível o que aconteceu. Aquela crise pegou do mais rico ao mais pobre. Talvez se o Evangelho tivesse chegado na minha família, com o meu bisavô, com o meu avô, talvez o meu avô não teria nem saído de casa. Sabe Deus por que motivo ele saiu? Sabe Deus a pressão que aquela sociedade viveu? Jesus sempre será e é o maior patrimônio. Independente do que 2022 reserva para as nossas famílias. Nossa história de família é escrita por nossas decisões diante de Deus. Queria convidar você para estar orando nessa manhã. Vamos ter a ceia daqui a alguns minutos. Mas esse é o momento que você decide que história você quer para a sua família. Que fotos você quer que estejam num painel, num mural, em cima ali de um móvel. Que história os seus filhos vão contar. Que história você vai contar para os seus netos. Antes de Jesus e depois de Jesus. Antes do meu compromisso mais sério com Jesus e depois, naquele dia 9 de janeiro de 2022, as coisas se encaixaram para mim. E eu consegui começar a entender a vida de um jeito diferente. Que história você quer para você e para a sua família? Deus, nessa manhã, nós estamos aqui mais uma vez falando contigo. A árvore genealógica que o Senhor preparou para Jesus Cristo, nós lemos ela aqui e nós vimos que de 1 a 17 de Mateus, capítulo 1 de Mateus, não teve só coisa boa, não teve só bonança, não teve só a perfeição. Todas aquelas famílias tinham problemas e dificuldades, mas é o Senhor que as santifica. E Jesus chegou também numa família em que o pai era um homem justo, preocupado com a mãe, que naquele momento estava grávida, antes mesmo do casamento. Pensou em deixá-la, mas recebeu um mensageiro de Deus dizendo: não, vai à frente. Esse projeto é meio estranho, mas é o meu projeto para a sua família. Nessa manhã, Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós temos aqui famílias, casais, temos solteiros com filhos, temos juniores, adolescentes, estudantes, temos pessoas desenhando sua futura família, temos uma porção de gente aqui querendo estar nos braços daquele que é o protetor da família. Daquele que tem condições de segurar as nossas famílias e ir com ela até o fim. Se não for o Evangelho, Senhor, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse a família chamada igreja, edificada, criada, idealizada por Senhor Jesus, como nós estaríamos hoje, Senhor? Eu digo ao Senhor, eu devo tudo ao Evangelho.
Eu devo tudo ao Senhor. A tua igreja é a minha casa onde eu me sinto mais seguro. Mas nessa manhã aqui, Senhor, muda histórias, ó Pai. Corrige o traçado, corrige a direção, corrige a intenção do coração, corrige o pensamento, corrige o sentimento, corrige e faz cada família aqui presente olhar lá na frente, para o dia que estaremos frente a frente com o Senhor. E que o Senhor é capaz de nos guiar até esse dia, em vitória, no meio de muitas dificuldades. Nós vamos chegar até o Senhor, no modelo que o Senhor definiu para nós. Oramos assim no nome de Jesus.